Oração forte para quebrar correntes espirituais, baseada em Isaías 61. Quando o invisível te prende, você já teve a sensação de estar sendo travado por algo que não consegue ver? Já tentou mudar de vida, virar a chave, dar um passo à frente, mas parece que algo invisível te puxa para trás? Você ora, jejua, escuta louvores, lê a Bíblia, mas mesmo assim existe um peso que não sai, uma opressão silenciosa, um cansaço que não tem explicação, uma guerra interna que você luta todos os dias, sozinho, em silêncio. Se alguma vez você já se sentiu assim, saiba, esse vídeo é um chamado de Deus para você. Há correntes que não fazem barulho, mas sufocam a alma. Correntes que não estão nos pés, mas amarram os pensamentos, bloqueiam emoções, impedem decisões. Correntes que nasceram de traumas, de palavras malditas que você ouviu, de pactos feitos com a dor, de alianças emocionais tóxicas que você nem percebeu. Algumas dessas prisões foram herdadas. Outras, você construiu tentando sobreviver. Mas todas elas têm uma origem espiritual. E hoje, em nome de Jesus, todas podem ser quebradas. Isaías, capítulo 61, não é apenas uma passagem bonita da Bíblia. É uma declaração profética de liberdade. É o grito do céu para libertar pessoas como você, que estão cansadas de andar com os pés no chão e o coração acorrentado. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, para proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Essa não é uma promessa distante, é uma realidade acessível agora. Neste vídeo você não vai apenas ouvir uma oração. Você vai entrar em uma jornada de rompimento espiritual. Cada palavra, cada reflexão, cada versículo foi guiado para confrontar o que está escondido e ativar o que está adormecido dentro de você. Não estamos aqui para entreter, mas para libertar. Este é um território de guerra espiritual. E se você chegou até aqui, não é por acaso. Algo dentro de você está pronto para romper com tudo aquilo que tem te mantido preso por anos. A sua mente pode até tentar resistir. O inimigo pode tentar te distrair. Mas o seu espírito já reconheceu que este é o momento. Não por força nem por emoção, mas pelo Espírito do Senhor que já está te envolvendo enquanto você assiste. As correntes que te prendem podem ser invisíveis, mas a palavra que te liberta é viva, afiada e cheia de autoridade. E ela já começou a agir. Prepare-se. O que você vai ouvir a seguir pode mudar o rumo da sua vida. Não porque somos nós que falamos, mas porque é Deus que está usando este momento para te alcançar. E quando Deus fala, cadeias caem, prisões se abrem, e a liberdade deixa de ser promessa para se tornar realidade. 1. O código da escravidão oculta. A prisão mais perigosa é aquela que você não sabe que está. A mais cruel não tem grades de ferro, nem algemas de aço, mas mora dentro da mente, camuflada como normalidade. Ela se instala em silêncios antigos, em palavras que você ouviu quando ainda não tinha forças para reagir. Cresce como raízes invisíveis de amargura, medo, insegurança. É alimentada por pactos que você não lembra de ter feito, decisões que tomou em momentos de dor, frases ditas no meio de lágrimas que selaram destinos sem que você percebesse. Essa é a escravidão oculta, e ela tem um código, um sistema, uma estrutura espiritual. Quantas vezes você já se perguntou, por que eu volto sempre para o mesmo lugar? Começa bem, mas termina igual. Tenta reagir, mas acaba desistindo. Avança um pouco e depois tudo desmorona. Não importa quantas promessas você ouça, parece que sempre existe algo sabotando a sua trajetória. Esse algo tem nome. São correntes espirituais ligadas a códigos internos, e esses códigos foram escritos em momentos de vulnerabilidade. Talvez você tenha sido traído, e naquele dia, sem saber, fez um pacto com a desconfiança. Talvez você tenha sido rejeitado, e ali, sem perceber, jurou que nunca mais deixaria ninguém se aproximar de verdade. Talvez sofreu uma perda tão grande que fechou o coração até para Deus. São decisões silenciosas, automáticas, que constroem fortalezas dentro da alma. O problema é que essas fortalezas não te protegem, elas te aprisionam.
Isaías 61 fala de liberdade, mas para isso é preciso expor a prisão. Não existe cura sem diagnóstico. E neste momento, o Espírito Santo está iluminando áreas da sua história que estavam enterradas. Situações que você já não pensava mais, mas que continuam influenciando seu comportamento, suas emoções, suas escolhas. Não são apenas traumas, são códigos espirituais, portas abertas para o inimigo operar silenciosamente. Mas a boa notícia é que todo código pode ser quebrado, toda sentença pode ser anulada, e toda corrente, mesmo que oculta, pode ser desfeita quando a luz da palavra de Deus invade. Você não precisa mais repetir padrões antigos. Você não é o que disseram que você era. Você não está condenado a viver no ciclo da dor. A chave está sendo revelada e você está prestes a usá-la. Nos próximos minutos, você vai entender que a libertação começa quando você reconhece onde está preso. Não importa há quanto tempo você carrega isso. O que importa é que agora, neste exato momento, o Espírito do Senhor está tocando onde ninguém mais conseguiu alcançar. E quando ele toca, não é para apontar, é para libertar. 2. As correntes do silêncio espiritual. Existe um tipo de prisão que não vem com gritos nem com escândalos. Ela se forma devagar, com o tempo, no meio da rotina espiritual. É sutil, mas devastadora. É quando você ora e não sente resposta. Quando lê a palavra, mas ela não penetra mais. Quando canta louvores, mas parece que os céus estão fechados. É o silêncio de Deus. E o silêncio, quando prolongado, pode se transformar em corrente. Muitos se perdem nesse silêncio. Interpretam a ausência de resposta como ausência de amor. Confundem o tempo de espera com o abandono. E, sem perceber, começam a se afastar, um pouco de cada vez. Param de buscar, não porque deixaram de crer, mas porque se cansaram de esperar. O coração ainda crê, mas a alma se cala. E nesse calar, cria-se uma prisão interna que bloqueia a fé. Mas o silêncio de Deus não é castigo, é tratamento. O ouro só é purificado no fogo, e a fé só é fortalecida no silêncio. Isaías 61 não foi escrito para tempos de festa, mas para tempos de ruína. Foi escrito para quem perdeu tudo e ainda assim permaneceu. Para quem estava cercado de cinzas, mas não deixou a esperança morrer. O Espírito do Senhor foi derramado justamente sobre os que estavam em silêncio. O silêncio de Deus é o palco onde Ele revela quem você é. É ali que Ele mostra se a sua fé depende de emoção ou de convicção. É no silêncio que as máscaras caem, os desejos se revelam e os fundamentos são testados. Não existe unção sem deserto. Não existe autoridade sem silêncio. E não existe libertação verdadeira sem atravessar esse vale sem som. Talvez você esteja nesse lugar agora, clamando, mas sem resposta, jejuando, mas sem sentir, chorando, mas em segredo. E tudo dentro de você diz: Deus não está ouvindo. Mas a verdade é que, no silêncio, Ele está preparando a resposta. Ele está testando a profundidade da sua fé. Ele está moldando algo dentro de você que vai sustentar o que virá depois. As correntes do silêncio não se quebram com barulho. Elas se rompem com persistência, com fé que não depende de sentir, com adoração que continua mesmo quando não há retorno, com confiança em um Deus que às vezes se cala, mas nunca abandona. O silêncio de Deus pode parecer prisão, mas é o caminho para a verdadeira liberdade. Porque quem aprende a ouvir a voz de Deus no silêncio jamais será enganado pelo ruído do mundo. 3. O grito não ouvível da alma. Existe um clamor que não sai pela boca, mas ecoa dentro do peito. Um grito abafado, contido, que ninguém ouve, mas que consome por dentro. São palavras que não foram ditas, dores que nunca foram explicadas, traumas que nunca encontraram espaço para serem processados. Esse é o grito não audível da alma. E talvez, agora mesmo, enquanto assiste a este vídeo, ele esteja se fazendo presente aí dentro de você. Você sorri por fora, mas por dentro grita por socorro. Você funciona bem diante dos outros,
mas sabe que carrega dores que ninguém entende. Já tentou explicar, mas foi mal interpretado. Já tentou pedir ajuda, mas ninguém percebeu. Já chorou sozinho e se acostumou com a ideia de que algumas feridas terão que ser carregadas em silêncio. Mas o que o mundo não escutou, o céu captou. Isaías 61 é uma resposta a esses gritos secretos. Quando o texto diz, ligar os quebrantados de coração e consolar todos os que choram, ele não está falando apenas de lágrimas visíveis. Está falando dessas lágrimas que ninguém vê. Está falando desses gritos que não têm som, mas têm dor. Está falando de você, que carrega pesos antigos como se fosse parte da sua identidade. O problema é que quando o grito da alma não é reconhecido, ele se transforma em revolta, em frieza, em fuga emocional. Muitas das correntes que te prendem hoje nasceram de clamores que não encontraram resposta. Você gritou por aceitação e recebeu rejeição, pediu amor e recebeu indiferença, clamou por paz e foi lançado no meio da guerra. E em vez de curar, você aprendeu a esconder. Mas Deus não age sobre o que você finge que não sente. Ele cura o que é exposto, ele toca onde dói. E ele responde aquilo que nem você sabe verbalizar. O Espírito do Senhor não precisa ouvir o som da sua voz para agir. Ele escuta a vibração da sua alma. Ele interpreta suas lágrimas. Ele lê os códigos do seu coração. E neste momento, enquanto você assiste, ele está respondendo um grito que você nunca conseguiu colocar em palavras. Você não precisa saber orar bonito. Não precisa encontrar palavras certas. Só precisa se abrir. Porque há um Deus que desce até o mais profundo lugar do seu ser e recolhe os pedaços que você mesmo já descartou. E nesse lugar onde nasce o grito silencioso, ele planta uma nova voz. Uma voz de liberdade, uma voz de esperança, uma voz que declara, você não está sozinho. 3. O grito não ouvível da alma. Nem todo clamor é audível, nem toda dor se expressa em palavras. Há gemidos profundos que não atravessam os lábios, mas explodem dentro do peito. São gritos abafados, presos entre o que você sente e o que não sabe dizer. Talvez por fora você seja visto como forte, espiritual, resiliente. Mas por dentro há um eco, uma voz que insiste em chamar por ajuda, e ninguém percebe. Esses gritos ocultos nascem nas entrelinhas da vida. Em momentos de trauma não resolvido, em palavras não ditas, em perdões não liberados, em feridas que o tempo não curou. São marcas emocionais, espirituais e até físicas que você tentou enterrar para seguir em frente. Mas o que é enterrado sem ser curado se transforma em corrente. E essa corrente, por mais que não seja vista, te prende de um jeito invisível e cruel. Quantas vezes você sentiu algo esmagando o peito, mas não conseguiu explicar? Quantas noites você passou acordado, sentindo um vazio, mas sem saber de onde vinha? Quantas vezes sorriu por fora, enquanto por dentro implorava para que alguém percebesse sua dor? Esse é o grito não ouvidável da alma. E ele é mais comum do que parece. A Bíblia nos mostra que Deus conhece esse tipo de clamor. Em Isaías 61, o Senhor declara que veio para curar os quebrantados de coração, para libertar os cativos e pôr em liberdade os algemados. Isso não se refere apenas a prisões físicas ou visíveis. Se refere a essas prisões emocionais silenciosas que o mundo não vê, mas que ele conhece com perfeição. O Espírito Santo é especialista em interpretar o que você mesmo não consegue verbalizar. Romanos capítulo 8 diz que existem gemidos inexprimíveis que sobem aos céus, gemidos que o Espírito traduz diante do Pai. Ou seja, mesmo que você não saiba explicar o que sente, Deus sabe exatamente onde tocar. E Ele não apenas ouve o que sai da boca, mas aquilo que é sussurrado dentro do coração. Por isso, o primeiro passo para a cura é reconhecer o que você sente, mesmo que não saiba dizer. Não negue a dor. Não finja que está tudo bem. Deus não cura máscaras. Ele cura feridas reais. Talvez você tenha crescido aprendendo que crente forte não chora, que quem tem fé não sofre. Mas isso é uma mentira que te mantém cativo. Jesus chorou. Davi clamou com angústia. Elias desejou a morte.
e todos foram alcançados, não por esconderem, mas por se abrirem diante do Senhor. Há um tipo de libertação que acontece quando você para de fingir, quando você se rende, ainda que sem palavras, quando você dobra os joelhos e apenas diz: Deus, eu não sei como orar, mas eu sei que preciso de Ti. Esse momento é mais poderoso do que muitas palavras bem construídas, porque é ali que o céu se move. É ali que o Espírito do Senhor desce com poder e invade o ambiente com libertação. O que prende você hoje pode ter raízes profundas, memórias antigas, dores escondidas que nunca foram confrontadas. Mas a presença de Deus é capaz de tocar onde psicologia nenhuma alcança. Ele entra no porão da sua alma, acende a luz, limpa o que estava escondido e transforma o grito sufocado em canção de liberdade. Não tenha medo de sentir. Não tenha medo de se quebrantar. O mundo ensina a resistir, mas o céu responde ao quebrantamento. É no altar da vulnerabilidade que a glória de Deus desce com mais força. É quando você reconhece sua fraqueza que Ele se manifesta com sua força. A oração mais poderosa não é a que impressiona os homens, mas a que parte do coração. E mesmo que você não diga nada, o Pai escuta tudo. Você chegou até aqui porque o céu está te ouvindo. Esse vídeo é uma resposta ao que você não teve coragem de contar para ninguém. E neste exato momento, o Espírito de Deus está pairando sobre você. Ele está recolhendo seus fragmentos, restaurando sua voz, curando o que era invisível. O grito da sua alma não vai mais ecoar no vazio. Ele foi captado pelos céus e a libertação já começou. 4. A maldade hereditária. Prisões que vêm de antes de você. Algumas prisões não começam em você. Elas já estavam ali quando você nasceu. Correntes espirituais invisíveis, forjadas por gerações passadas, construídas com escolhas, pactos, práticas e pecados que você nunca cometeu, mas que te afetam até hoje. São as maldades hereditárias, heranças espirituais silenciosas que operam nos bastidores da sua história. Prisões que carregam a assinatura de avós, pais, bisavós, e que mesmo sem seu consentimento se tornaram parte da sua trajetória. A Bíblia é clara ao tratar desse assunto. Em Êxodo 20, o Senhor diz que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Não como um castigo, mas como uma consequência espiritual de ciclos não quebrados. Muitas vezes, você luta com comportamentos, pensamentos, sentimentos e reações que não têm explicação racional. Parece que você está repetindo a história de alguém que veio antes, como se existisse uma sombra constante tentando guiar suas decisões. Isso não é apenas psicológico, é espiritual. Observe sua linhagem. Você já percebeu padrões que se repetem? Adultério, vício, falência, abandono, doenças emocionais, violência, suicídio, doenças crônicas, miséria, esterilidade espiritual. Essas marcas familiares, quando não confrontadas com autoridade espiritual, se tornam correntes que travam o avanço. A maldade hereditária atua como um decreto silencioso, impedindo que você viva tudo o que Deus desenhou para você. Mas entenda, reconhecer essa realidade não é aceitar derrota. É abrir os olhos para uma guerra que você precisa enfrentar. Você não foi chamado para perpetuar histórias de dor, mas para quebrar ciclos. Deus te levantou para ser o elo que rompe a corrente. Através da oração, da confissão, do arrependimento e da autoridade em Cristo, essas maldições podem ser quebradas. Isaías 61 não fala apenas de libertar o indivíduo, mas de restaurar famílias, gerações e cidades. O poder de Deus atua nas raízes e reconstrói aquilo que foi destruído antes mesmo de você nascer. Você pode até ter vindo de uma família marcada por cadeias espirituais, mas se você está em Cristo, há uma nova linhagem sendo estabelecida. A palavra diz que você foi adotado, enxertado em uma nova árvore, pertencente a uma nova herança. E essa herança não é de maldição, mas de bênção. Em Gálatas está escrito que Cristo se fez maldição por nós,
para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios. Isso significa que todo decreto contrário pode ser revogado em nome de Jesus. Não tenha medo de orar sobre sua árvore genealógica. Não tenha receio de confrontar os segredos da sua linhagem. Você não está sozinho nessa batalha. O Espírito Santo está com você, guiando, revelando, cortando laços antigos e estabelecendo novas alianças. Você não vai repetir histórias de dor. Você vai construir uma nova história. Hoje Deus está te chamando para posicionamento, não apenas para pedir bênçãos, mas para assumir seu lugar como intercessor da sua geração. Você é resposta de oração de alguém que talvez nem conheceu, e será cobertura espiritual de filhos e netos que ainda virão. As correntes hereditárias serão quebradas não apenas por você, mas por meio de você. Seu sim ao Espírito é a chave que vai destravar o destino da sua linhagem. É tempo de romper. É tempo de renunciar às heranças espirituais malignas e reivindicar a herança do reino. O sangue de Jesus é suficiente para apagar toda a culpa, anular toda a sentença e liberar uma nova identidade sobre a sua vida. Você não nasceu para repetir dores. Você nasceu para inaugurar promessas. 5. A rotina que te mantém aprisionado. Algumas correntes não fazem barulho. Não estão amarradas nos pés, mas nos hábitos. Não são forjadas no inferno, mas na repetição inconsciente do dia a dia. São rotinas aparentemente inofensivas, mas que, ao longo do tempo, constroem uma prisão sutil, uma cela confortável, silenciosa e altamente eficaz. O tempo passa, a alma se cansa e a pessoa simplesmente não percebe que está presa. Está tão acostumada a funcionar no automático que se esqueceu de viver em plenitude. A maior parte das pessoas que vivem aprisionadas espiritualmente não estão envolvidas com pecados escandalosos. Muitas delas vão à igreja, leem a Bíblia, oram de vez em quando, mas estão presas a uma rotina que rouba a sensibilidade espiritual, que anestesia a mente, que abafa o clamor da alma. Acorda, corre, trabalha, se distrai, dorme, e no dia seguinte tudo se repete, e repete, e repete, até que um dia o espírito entra em silêncio e a alma se acomoda no que deveria ser temporário. A Bíblia nos mostra que até o maná estragava se fosse guardado para o dia seguinte. Isso significa que a porção de ontem não sustenta o hoje. A fé que se acomoda se perde. O coração que se acostuma com o raso afunda. E é exatamente isso que acontece com quem vive uma rotina sem propósito. O vazio toma forma, a apatia espiritual se instala e a mente começa a aceitar o cativeiro como se fosse destino. Isaías 61 fala sobre vestir os que choram com óleo de alegria, trocar o espírito angustiado por veste de louvor. Mas para que essa transformação aconteça, é necessário movimento. É necessário confrontar a rotina que adoece, quebrar o ciclo que paralisa, deixar o velho para abraçar o novo. E isso exige consciência, exige decisão, exige coragem. Talvez você tenha entrado em uma zona de conforto disfarçada de estabilidade. Você faz tudo certo, mas não sente mais nada. A presença de Deus se tornou um conceito, não uma realidade. A vida espiritual se tornou uma tarefa, não uma fonte de vida. A mente está sempre ocupada, mas o espírito está seco. E quanto mais você ignora isso, mais profunda se torna a prisão. Essa é uma das correntes mais difíceis de quebrar. Porque ela não grita, ela sussurra, ela não te fere, ela te embriaga. E quando você se dá conta, está vivendo uma vida inteira sem perceber que a sua alma parou de crescer. O perigo da rotina espiritual é justamente esse. Ela te mantém funcional, mas vazio. E Deus não nos chamou para funcionar. Ele nos chamou para frutificar. É hora de acordar, de romper com o que é apenas confortável, de questionar o que você tem aceitado como normal. Você foi criado para mais do que acordar, trabalhar, sobreviver e dormir. Existe um propósito eterno em você, e ele nunca será revelado enquanto você viver apenas repetindo padrões que não foram desenhados por Deus. O Espírito Santo está te chamando para o novo,
Mas o novo não chega enquanto você não renuncia ao que te mantinha ocupado demais para ouvir. Quebre hoje a rotina que te aprisiona. Estabeleça uma nova atmosfera. Mude seus horários de oração. Leia a palavra com olhos novos. Peça ao Senhor que te devolva a fome, porque quando a fome volta, o céu responde. E quando o céu responde, correntes caem. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para manifestar o reino. E isso exige intencionalidade. Saia do automático. Questione suas repetições. Entregue sua rotina nas mãos do Criador e permita que Ele reescreva os seus dias. Porque quando a rotina é consagrada, ela deixa de ser prisão e se transforma em plataforma para milagres. 6. Quando a fé vira tradição e não transformação. Existe uma diferença profunda entre fé viva e fé herdada, entre caminhar com Deus e apenas repetir gestos sagrados, entre transformação e tradição. E o mais assustador é que a tradição pode parecer fé. Pode vestir a mesma roupa, usar os mesmos versículos, repetir as mesmas orações, frequentar os mesmos cultos, mas por dentro está vazia, fria, estagnada. A tradição sem presença é uma réplica religiosa daquilo que um dia foi avivamento, e ela se torna uma corrente quando ocupa o lugar que era para ser do Espírito. Você pode frequentar uma igreja por anos e continuar o mesmo. Pode cantar hinos, pregar versículos, ensinar outros e ainda assim viver aprisionado por dentro. A tradição rouba a sensibilidade. Ela transforma experiências com Deus em fórmulas, relacionamentos em liturgia, poder em discurso. E quando você percebe, está vivendo de memórias, citando milagres que não viveu, contando testemunhos que ouviu, repetindo ritos que não mudam mais nada dentro de você. Foi exatamente isso que Isaías denunciou em sua geração. Um povo que louvava com os lábios, mas tinha o coração longe. Um povo que conhecia as festas, os sacrifícios, os símbolos, mas havia perdido o essencial, a fome pela presença. Por isso, o Senhor envia a profecia de Isaías 61, para romper com a religião sem vida, para derramar óleo novo sobre cabeças cansadas, para restaurar a essência da fé como encontro transformador com o Deus vivo. A tradição tem cheiro de religiosidade, tem aparência de santidade, mas não produz frutos de arrependimento. Ela mantém as pessoas dentro dos templos, mas longe da cruz. Faz com que a palavra vire regra e não espada. Faz com que a oração vire hábito e não guerra espiritual. E esse é o tipo mais perigoso de corrente. Porque quem está preso pela tradição acredita que está livre. Quantas pessoas estão aprisionadas em suas rotinas religiosas, se movendo em círculos espirituais, sem perceber que perderam o brilho nos olhos? Quantas palavras já foram pregadas sem paixão? Quantas orações já foram feitas sem fé? Quantas músicas foram cantadas sem adoração? Isso não é fé. Isso é um ciclo vazio. Uma fé mecânica. Uma fé que não transforma, só repete. Mas a fé verdadeira, a que liberta, a que rompe correntes, é viva. Ela pulsa. Ela move montanhas. Ela confronta. Ela incomoda. Ela faz chorar. Faz mudar. Faz nascer de novo. A fé verdadeira te leva ao confronto com Deus e com você mesmo. Ela te quebra para depois te reconstruir. Te esvazia para depois te encher. Ela não aceita estagnação, porque tudo o que para de crescer morre. Jesus não veio fundar uma religião. Ele veio romper com a tradição que aprisionava. Ele curou no sábado, tocou em leprosos, andou com publicanos, não para escandalizar, mas para mostrar que a presença vale mais do que o sistema, que a fé precisa de fogo, não de moldes, que a transformação começa quando a tradição é rendida aos pés da revelação. Talvez você esteja há anos servindo, mas ainda sem transformação. Talvez sua fé tenha virado um conjunto de regras, de hábitos, de frases decoradas. Mas hoje o Senhor está te chamando de volta para o centro, para o lugar da simplicidade, onde só você e Ele importam. Onde não há palco nem plateia, só rendição.
A tradição que não gera transformação precisa ser quebrada, não destruída, mas purificada. As práticas não precisam acabar, mas precisam ser reconsagradas. A fé que liberta começa no altar do arrependimento, e não no cronograma de uma programação religiosa. Deus não quer o seu costume, Ele quer o seu coração. E onde há coração quebrantado, há liberdade. 7. O Espírito que restaura as ruínas. Algumas pessoas não estão apenas feridas, estão em ruínas. Não é apenas uma área da vida que está em colapso. Tudo desabou. Família fragmentada, emoções destroçadas, vida financeira em escombros, esperança soterrada. E o pior, fé que não encontra forças nem para recomeçar. Quando tudo se quebra ao mesmo tempo, quando o chão some sob os pés e o silêncio de Deus parece gritar mais alto que qualquer promessa, é fácil acreditar que o final chegou. Mas Isaías 61 declara algo que muda tudo. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas. Essa é a especialidade do Espírito Santo. Restaurar aquilo que foi considerado irreversível. Não apenas curar feridas recentes, mas reconstruir vidas que foram completamente despedaçadas. O Espírito do Senhor não trabalha com reformas superficiais. Ele vai até as fundações, remove entulhos, trata o solo, levanta colunas novas, reconstrói com glória, onde antes só havia dor. Ruínas não se constroem de uma hora para outra. Elas são o resultado de acúmulos, escolhas erradas, negligências, abandonos, pecados não confessados, alianças equivocadas, traumas. E por isso, muitas pessoas desistem da própria reconstrução antes mesmo de tentar. Porque olham para o estado atual da vida e pensam: não tem mais jeito. Só que Deus não precisa de uma estrutura intacta para recomeçar. Ele precisa de um coração disposto. Quantas vezes você tentou se levantar sozinho e não conseguiu? Quantos planos interrompidos, quantos relacionamentos quebrados, quantos sonhos arquivados. E em meio a tudo isso, o inimigo sussurra: acabou. Mas o Espírito diz: ainda há o que reconstruir. Porque mesmo nas maiores ruínas, ainda existe propósito. Mesmo no pó, ainda existe essência. E Deus não despreza escombros. Ele se move entre eles. O mesmo Espírito que pairava sobre o caos em Gênesis é o que paira agora sobre a sua vida. A mesma presença que ressuscitou o corpo de Jesus é a que está sendo invocada aqui, neste momento, para levantar o que caiu dentro de você. A questão não é o quanto foi perdido. A questão é: você ainda crê que pode ser restaurado? Restaurar ruínas é um processo. É lento. Exige paciência, rendição, obediência. Exige que você encare o que desabou e não fuja mais. Mas é nesse processo que o caráter é forjado, que a maturidade é desenvolvida, que a fé se aprofunda. A glória de Deus não se revela apenas no milagre instantâneo. Ela se manifesta também no dia após dia da reconstrução. O Espírito Santo não tem pressa, mas tem direção. E se você se entregar a Ele, mesmo que hoje só consiga entregar os cacos, Ele começará a obra. Não para te devolver ao que você era, mas para te levar além. Porque Deus não reconstrói para voltar ao ponto anterior. Ele reconstrói para que o que antes era frágil se torne inabalável. E um dia, aquilo que hoje são ruínas será testemunho. Você vai olhar para trás e dizer: foi nesse lugar que eu pensei que morreria. Mas foi nesse mesmo lugar que Deus começou algo novo em mim. Sua dor vai se transformar em ministério. Seu colapso vai virar fundação para outros se apoiarem. Sua queda vai apontar para a graça de Deus, e não mais para a sua culpa. O Espírito que restaura as ruínas está aqui, e Ele está começando agora mesmo. Feche os olhos da carne e abra os olhos do Espírito. Mesmo que tudo pareça sem vida, Ele já está soprando. E quando o Espírito sopra sobre as ruínas, elas não apenas se levantam, elas resplandecem. 8. A chave está na tua boca. A maioria das pessoas procura portas abertas, oram por oportunidades, buscam revelações, clamam por direção.
Mas poucas percebem que muitas dessas portas continuam fechadas, não porque Deus não quer abri-las, mas porque a chave está sendo negligenciada. E essa chave, em muitos casos, não está em outro lugar, nem nas mãos de terceiros. Está na sua própria boca. A palavra de Deus é explícita sobre o poder que existe naquilo que falamos. Provérbios 18, verso 21 afirma: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso não é metáfora poética, é princípio espiritual. Existe algo em suas palavras que move realidades invisíveis. O mundo espiritual responde à autoridade que você exerce com a sua confissão. Muitas correntes espirituais continuam intactas, porque você ainda declara coisas que contradizem o que Deus diz sobre você. Palavras como nunca vou mudar, isso é impossível, minha vida não tem jeito, acho que Deus se esqueceu de mim. Cada vez que você verbaliza uma maldição sobre si mesmo, você valida uma mentira do inimigo. Que essas palavras se tornam como códigos, autorizando o aprisionamento da alma. Mas quando você começa a declarar a verdade da palavra, mesmo sem ainda ver o resultado, você ativa a fé. E a fé não precisa de evidência, ela precisa de convicção. Isaías 61 não é apenas uma promessa profética, é uma declaração. O Espírito do Senhor está sobre mim. Essa não é uma frase casual, é um decreto espiritual, um posicionamento, uma chave sendo girada, a voz que libera liberdade. Jesus nos ensinou a falar com montanhas. Ele não disse, ore a respeito da montanha. Ele disse, dize a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Há uma dimensão de autoridade que só é acessada quando você para de apenas pensar e começa a declarar. Quando você para de apenas sentir e começa a se posicionar. Correntes não se quebram apenas com pensamentos corretos. Elas se quebram com palavras que carregam unção, convicção e alinhamento com a verdade de Deus. Você já percebeu como o inimigo tenta calar a sua voz nos momentos mais decisivos? Como vem o peso, a dúvida, o medo de parecer exagerado? Isso acontece porque ele sabe que quando você abre a boca com autoridade, as muralhas caem. Ele sabe que o som da sua fé é perigoso, que o eco da sua confiança ativa exércitos celestiais. Por isso, ele prefere que você fique em silêncio, conformado, neutro. Mas quem se cala diante da guerra, consente com a escravidão. A chave está na tua boca. Não porque suas palavras têm poder por si só, mas porque elas se tornam armas quando alinhadas com a palavra de Deus. Quando você declara que é filho, o inferno treme. Quando você declara que é perdoado, a culpa perde o poder. Quando você diz, eu sou livre, mesmo se sentindo preso, o céu se move para validar essa fé. A confissão sempre vem antes da manifestação. Não espere sentir para declarar. Declare até sentir. Declare até ver. Declare até se tornar realidade. Há atmosferas que só mudam quando sua voz se levanta. Há correntes que só se quebram quando você diz, basta. Há prisões que só se abrem quando você profetiza. O Espírito do Senhor está sobre mim e eu sou livre. Então, abra a boca. Declare vida, declare cura, declare liberdade. Você carrega a chave. Use-a. O que está travado há anos pode ser destravado com uma simples frase cheia de fé. Não por mágica, mas por alinhamento com o céu. Porque quando a sua boca concorda com a voz de Deus, o impossível se curva. E o que estava aprisionado, enfim, se move. 9. A oração que rompe o invisível. Existem batalhas que não podem ser vencidas com conselhos, estratégias humanas ou força de vontade. Existem prisões espirituais que não se rompem com lógica, com frases motivacionais ou com tentativas de autocontrole. Há cadeias que só caem quando se entra em um território que poucos ousam pisar. O da oração profunda, intensa, contínua. A oração que rompe o invisível não é decorada nem ensaiada. Ela é gerada. Ela nasce da dor, da fome, da indignação espiritual diante da escravidão. Ela é guerra, é clamor, é confronto direto com o mundo espiritual.
A maioria das pessoas ora com pressa, com medo, com formalidade. Transformaram a oração em uma rotina fria ou em um pedido raso. Mas a oração que liberta não nasce do medo. Ela nasce da consciência da autoridade. A oração que quebra correntes é aquela que reconhece o campo de batalha, encara as trevas de frente e declara: aqui não mais. Isaías 61 fala de um espírito que vem sobre alguém com uma missão clara: proclamar liberdade. E essa proclamação é feita com a boca, em voz alta, com intencionalidade. Não se ora superficialmente quando o assunto é cativeiro espiritual. Não se sussurra diante de correntes seculares que se arrastam por gerações. Quando a oração é feita com fé e consciência, ela se torna um decreto, um julgamento contra tudo o que o inimigo vinha construindo silenciosamente. E ao declarar a verdade em oração, você acessa o mundo invisível onde os verdadeiros combates são travados. Efésios 6 nos lembra que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Você está lutando contra vozes que sempre te disseram que você não vai conseguir. Contra estruturas espirituais que te convenceram de que você nasceu para perder. Contra memórias, traumas, padrões. Contra uma estrutura invisível que se fortalece no silêncio e na omissão. Mas a oração rompe essa estrutura. Ela abre clareiras no espírito. Ela faz com que o invisível reaja. E o mais incrível é que você não precisa sentir algo sobrenatural para essa oração ser eficaz. Você precisa de fé, porque fé é a substância do invisível. Fé é o grito que fura o véu. Fé é o combustível da oração que move o céu. Oração sem fé é discurso. Oração com fé é arma. Quando você ora acreditando que Deus está agindo enquanto você fala, você entra em uma dimensão onde nada permanece do mesmo jeito. Muitas pessoas desistem antes do rompimento porque oram 1, 2, 3 vezes e não veem mudança. Mas a Bíblia fala de persistência, de viúvas que insistem, de Elias que ora 7 vezes para a chuva vir, de Paulo que clama até que a prisão estremeça. A oração que rompe não é sempre a mais bonita, mas é a mais constante. A que não desiste, a que volta e ora de novo, e de novo, até que algo se mova. Há cadeias que você não percebe, mas que estão influenciando sua vida. Resistências ocultas, inquietações que não têm nome, um peso que te acompanha há anos. Você ora, mas parece que não sai do lugar. E é justamente aí que a oração de guerra entra. Não para pedir o que você quer, mas para desfazer o que o inimigo quer manter. A oração que rompe o invisível não é voltada ao desejo, é voltada à libertação. Talvez hoje seja o seu dia de romper algo que vinha passando de geração em geração. Algo que ninguém conseguiu vencer na sua casa. Talvez Deus te trouxe até aqui porque está te chamando para guerrear, para se levantar no meio da madrugada e clamar com autoridade, para invocar o nome que está acima de todo nome, para declarar que as fortalezas vão cair, e elas vão. Se você quer ver o invisível mudar, então entre agora no campo da oração com intencionalidade. Clame com fé, clame com palavras baseadas na palavra, clame com autoridade. Você está prestes a ativar algo que o inferno teme, a oração de um justo que sabe quem é e em quem crê. E quando essa oração sobe, o invisível se curva, as correntes estalam e o sobrenatural se manifesta. 10. Quando o nome de Jesus entra no quarto. Existem momentos em que todas as palavras se esgotam, em que nenhuma explicação é suficiente, em que a alma está cansada, o corpo enfraquecido e o espírito em silêncio. São dias em que o ambiente parece pesado, o coração apertado e o ar quase irrespirável. São dias de opressão espiritual. E nessas horas, não é necessário um sermão nem uma lista de promessas decoradas. O que você precisa é simplesmente isso, que o nome de Jesus entre no ambiente. Porque quando esse nome é pronunciado com fé, o invisível reage. O ambiente muda e as trevas não resistem. O nome de Jesus não é uma palavra mágica,
Ele não funciona por repetição mecânica. Ele não é um amuleto ou uma senha religiosa. Ele é uma identidade, uma autoridade, um governo, um nome que carrega toda a glória do céu. Um nome que foi exaltado acima de todo nome, para que, diante dele, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. Quando esse nome entra, tudo que estava em trevas é obrigado a se manifestar. Tudo que estava escondido se revela, e tudo que estava tentando resistir é vencido. Isaías 61 aponta para essa autoridade. Quando declara, "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim", está antecipando o que Jesus proclamaria em Lucas 4, ao abrir o livro do profeta e dizer, "Hoje se cumpriu esta palavra." Ou seja, o próprio Cristo se posiciona como o cumprimento dessa promessa. Ele é a unção que cura, a voz que liberta, a autoridade que rompe as cadeias. Ele não carrega libertação. Ele é a própria libertação. Quando o nome de Jesus é liberado em um ambiente, ele atrai a presença real daquele que foi invocado. Esse nome não é simbólico, é espiritual. Ele carrega uma presença que não pode ser imitada. Quando você declara esse nome em oração, com fé e reverência, você atrai o governo de Cristo sobre o caos. Não importa a opressão que esteja em curso, a dor que está escondida, a guerra invisível que esteja travando dentro de você. Uma vez que Jesus entra, tudo precisa se reposicionar. Há quartos onde já não há paz há anos. Casas marcadas por brigas, frieza, gritos e angústias silenciosas. Relacionamentos esfriados, filhos afastados, casamentos sem toque espiritual. Mas quando alguém ousa se levantar dentro desse espaço e declarar, "Jesus entra neste lugar", o ar muda, o peso sai, as trevas recuam e a atmosfera se renova, porque o nome de Jesus não apenas abençoa, ele transforma. Talvez o quarto que precisa desse nome hoje seja o da sua mente. Talvez você esteja lutando contra pensamentos obsessivos, depressivos, confusos. Talvez você esteja cansado de tentar controlar tudo e apenas deseje descanso. Então faça isso agora. Declare o nome de Jesus sobre seus pensamentos, sobre seus medos, sobre suas decisões, sobre suas madrugadas, porque quando ele entra, o inimigo precisa sair. Há poder quando esse nome é invocado por quem entende sua autoridade, e essa autoridade não depende do quão forte você está, mas do quão rendido você está. É nos momentos de maior fraqueza que o nome de Jesus se torna mais evidente. É quando você está sem forças que ele mostra o quanto pode ser forte por você. O nome dele é abrigo, espada, luz, chave, muralha, rocha e ponte. Tudo ao mesmo tempo. Se você deseja ver sua realidade espiritual mudar, então aprenda a invocar esse nome com reverência e fé. Declare com firmeza: Jesus, entra no meu quarto, entra na minha casa, entra na minha história. Não espere sentir algo. Declare, creia e permaneça. O nome dele é suficiente. Ele não precisa de ajuda nem de complemento, apenas de um coração rendido que o invoque com sinceridade. E quando esse nome entra no quarto, as correntes que oprimiam silenciosamente por anos se desfazem como fumaça diante do vento. Porque nenhuma prisão resiste à presença daquele que venceu a morte. Nenhum cativeiro resiste ao Cordeiro exaltado. Nenhuma escuridão permanece quando a luz entra. Jesus está aí, e onde ele entra, a liberdade começa. 11. O perfume da liberdade. A liberdade tem um cheiro. Não é um aroma que o nariz percebe, mas que a alma reconhece. É o perfume suave da leveza espiritual. O ar fresco que invade o coração depois de anos sufocado por culpas, traumas, mentiras e correntes invisíveis. É o momento em que a alma respira fundo e sem esforço percebe: algo mudou. A atmosfera agora é outra. Já não há mais aquela opressão nos ombros, nem aquela pressão inexplicável no peito. O peso saiu, as correntes caíram, e a presença de Deus deixou um perfume no lugar da dor. A palavra de Deus fala sobre isso. Em Isaías 61,
Há uma troca divina sendo oferecida. O Senhor concede óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Isso não é apenas simbólico, é sensorial. É transformação de ambiente, de mente, de alma. O que antes era prisão se torna altar. O que antes era deserto se torna jardim. O que antes cheirava a morte, agora exala vida. A liberdade em Cristo não é apenas a ausência de correntes, é a presença da plenitude. É quando não só o pecado foi perdoado, mas também a vergonha apagada. Quando não só o cativeiro terminou, mas a mentalidade de escravo foi arrancada. A liberdade verdadeira não é quando você apenas sai do lugar da dor. É quando a dor sai de dentro de você. E é isso que deixa o perfume, porque a alma limpa começa a manifestar a presença de quem a libertou. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que nós somos o bom perfume de Cristo. Isso significa que, uma vez livres, nos tornamos transmissores daquilo que nos libertou. Quem passa tempo na presença de Deus carrega o cheiro da sala do trono. E esse cheiro fala. Ele comunica sem palavras, pessoas percebem. Ambientes percebem, até os demônios percebem. Você já esteve perto de alguém que, sem dizer nada, transmite paz? Já entrou em lugares onde sentiu que ali havia algo diferente, leve, profundo? Isso é espiritual. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no espírito. E onde há liberdade, há paz. E onde há paz, há esse perfume, o da liberdade. Mas esse perfume não é comprado, não é aprendido, não é copiado. Ele só é gerado quando você passa pelo processo da rendição, da cura, da quebra das correntes. Quando você permite que o Espírito Santo entre onde ninguém mais foi. Quando você se despe diante do Pai e diz, tira tudo, faz de novo. Eu não quero só ser livre por fora, quero ser leve por dentro. Muitos tentam parecer livres, fingem ter superado, falam com ousadia, atuam com confiança, mas ainda cheiram a peso, a desconfiança, a religiosidade. Porque a verdadeira liberdade não se finge, ela se revela. Ela não se impõe, ela flui. A pessoa livre é naturalmente atraente espiritualmente, porque o perfume que ela carrega é o próprio reflexo da graça que a alcançou. Talvez você já tenha sido liberto de algumas áreas, mas ainda carrega marcas do cativeiro. A boa notícia é que o processo ainda está em andamento. Deus não faz obras inacabadas. Ele vai até o fim. E se você permanecer no fluxo da presença, esse perfume vai começar a te acompanhar. Vai entrar na sua casa, nos seus relacionamentos, na sua rotina. E tudo ao seu redor vai começar a sentir o impacto da liberdade que te preenche. A liberdade de Cristo transforma você em sinal, em carta viva, em testemunho ambulante. Onde antes havia acusação, agora há paz. Onde antes havia opressão, agora há unção. Onde antes havia medo, agora há segurança. E isso não passa despercebido. Porque a liberdade tem cheiro de céu. E quem vive o céu por dentro, muda o mundo por fora. O perfume da liberdade está aí. Se você sentiu paz ao ouvir esta palavra, já é o sinal de que o Espírito está soprando. Respire fundo. A atmosfera mudou. O ambiente foi consagrado. E a liberdade começou a exalar. 12. Como proteger a liberdade conquistada? Ser liberto é um milagre. Permanecer livre é uma escolha. Muitas pessoas experimentam momentos intensos de rompimento espiritual. Correntes caem, lágrimas descem, a alma se alivia. Mas semanas depois, estão presas novamente aos mesmos hábitos, às mesmas vozes, às mesmas prisões emocionais. O problema não está no poder da oração, nem na eficácia do mover de Deus. Está na ausência de vigilância, de manutenção espiritual, de postura após a libertação. Por isso, proteger a liberdade conquistada não é apenas um ato de gratidão, é um dever espiritual. Jesus foi claro em Mateus 12. Quando um espírito imundo sai de alguém, ele anda por lugares áridos, buscando repouso. E se ao voltar encontra a casa vazia, varrida e ornamentada, ele traz consigo 7 outros espíritos, piores do que ele.
A casa aqui é você. E o vazia é o problema. O inimigo não teme casas limpas. Ele teme casas ocupadas pela presença de Deus. Você não foi liberto para ficar vazio. Foi liberto para ser cheio. A liberdade espiritual não é estática. Ela precisa ser alimentada, protegida, estabelecida como território sagrado. É como uma terra conquistada depois de uma guerra. Se você não vigia, o inimigo tenta retomá-la. Se você não constrói muros, ele entra pelas brechas. E essas brechas, muitas vezes, são pequenas distrações, concessões sutis, pecados tolerados, rotinas antigas que voltam com uma aparência mais leve, mas carregam o mesmo veneno de antes. Como se protege essa liberdade? Primeiro, com vigilância. Jesus disse: vigiai e orai. Não apenas ore, vigie. Observe os pensamentos que tentam retornar. Perceba as emoções que te conectam ao passado. Reconheça os gatilhos espirituais que antes te paralisavam. E ao identificá-los, confronte-os com a palavra. Não aceite mais aquilo que já foi quebrado. Não negocie com o que o céu já te libertou. Segundo, renove sua mente. Romanos 12 diz que a transformação vem pela renovação da mente. Você não precisa apenas de um novo ambiente espiritual. Precisa de um novo sistema de pensamento. Precisa pensar como livre, agir como liberto, decidir como filho. Não adianta ter sido liberto por fora se continua se vendo como escravo por dentro. A nova identidade exige nova mentalidade. Terceiro, permaneça em comunhão. A liberdade não se protege no isolamento. O inimigo ama o crente que se afasta, que se isola, que tenta caminhar sozinho. A comunhão com outros irmãos, com líderes, com a igreja, é parte do plano de Deus para a sua preservação. É na comunhão que você é lembrado de quem é. É nela que você é confrontado, discipulado, fortalecido. Sozinho você até começa, mas junto você permanece. Quarto, alimente sua intimidade com Deus diariamente. Não dependa de eventos intensos para manter o fogo aceso. A constância é mais poderosa que o impacto. 5 minutos por dia com o coração inteiro valem mais que uma vigília cheia de distrações. Leia a palavra. Adore. Ouça o Espírito. Faça do seu dia um altar. Porque a presença dele não é evento, é habitação. Quinto, estabeleça limites. Não volte para os lugares onde sua alma quase morreu. Não converse com vozes que Deus já silenciou. Não se reconecte com ambientes que te arrastavam para a lama. A liberdade é sagrada e você tem o direito e o dever de protegê-la com firmeza. Diga não mesmo que doa. Afaste-se mesmo que pareça perda. Porque o que está em jogo é mais precioso do que qualquer aprovação humana. Sua alma liberta. Você não está sozinho nesse processo. O Espírito Santo não te liberta e vai embora. Ele permanece. Ele sussurra. Ele guia. Ele alerta. Mas é você quem precisa decidir se vai manter as portas fechadas, as janelas trancadas e a casa ocupada. É sua decisão diária que sustenta a liberdade que o céu te entregou. Hoje você está mais livre do que ontem, mas amanhã depende de como você vai viver hoje. Por isso, seja radical com tudo que tenta te levar de volta, porque a liberdade verdadeira não é apenas sair do Egito. É permanecer no deserto ouvindo a voz de Deus, até chegar na terra prometida. 13. A nova identidade do liberto. Libertação não é o ponto final, é o ponto de partida. Quando as correntes caem, o ciclo se rompe, o jugo se quebra, o que vem depois é ainda mais profundo. O descobrimento de uma nova identidade. Muitos param no momento do alívio, mas Deus quer levar você até o lugar da transformação. Porque não basta sair do cativeiro. É preciso abandonar também a mentalidade de escravo e assumir a identidade de filho. Isaías 61 não fala apenas de libertação, fala de reconstrução, de propósito, de dignidade restaurada. O texto diz que aqueles que foram libertos seriam chamados de carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Isso não é só um título espiritual, é um novo nome.
um novo lugar, uma nova postura, um novo papel no mundo. Muitos até foram libertos, mas continuam se enxergando como cativos. Carregam culpa, vergonha, medo de cair de novo, insegurança diante da presença de Deus. Se sentem indignos de falar com o Pai, de viver promessas, de sonhar grande. Mas a Bíblia afirma: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso inclui o seu passado, mas também a sua percepção sobre si mesmo. A nova identidade do liberto começa quando você entende que não é mais definido pelo que viveu. Sua história não é seu rótulo, seu erro não é sua morada. Você foi liberto para se tornar alguém que carrega a glória de Deus. E essa glória não se expressa apenas em dons ou ministérios. Ela se manifesta na sua maneira de existir, de pensar, de decidir, de se mover pelo mundo. Carvalho de justiça é uma figura forte. Carvalhos são árvores profundas, firmes, resistentes às tempestades. Quando Isaías usa essa imagem, ele está dizendo: Deus vai te transformar em alguém estável, enraizado, com estrutura espiritual. Aquele que ontem era frágil, hoje se torna coluna. Aquele que antes caía em qualquer vento, agora suporta o peso de outros. E isso é identidade. Mas essa identidade não se assume por emoção. Ela é ativada pela fé. Você precisa se olhar no espelho da palavra e declarar: eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Ainda que o sentimento diga o contrário, ainda que os traumas tentem te lembrar do passado, ainda que o inferno te acuse, porque a acusação é a última arma do inimigo contra o liberto. E a única maneira de silenciar a acusação é vestir a identidade nova com coragem. Essa nova identidade também exige postura. Quem foi liberto não vive mais como quem ainda está acorrentado. Suas escolhas mudam, seus relacionamentos mudam, seus pensamentos se alinham, sua linguagem se transforma. Não é perfeição, é consciência. A consciência de que você representa um reino e que onde você pisa, a luz pisa com você. O liberto também entende que sua identidade não é individual. Ela carrega propósito. Você não foi liberto apenas por misericórdia. Foi liberto para libertar, para tocar outras vidas, para interromper ciclos familiares, para gerar um novo ambiente espiritual ao seu redor. O nome que Deus te dá não é só um selo, é uma missão. E quando você assume essa identidade, o inimigo perde o acesso, porque ele só pode agir onde há dúvida. E quando você sabe quem é, ele já perdeu. A maior libertação não é sair da prisão, é entender que você nunca mais precisa voltar, que há um lugar de autoridade, de plenitude, de comunhão com o Pai, que há um nome escrito no céu e que ele está sobre você. A nova identidade do liberto é invencível, porque ela está fundamentada não nas emoções, nem nas opiniões alheias, mas na palavra eterna. E se você crer nisso, vai caminhar como quem sabe que carrega o selo do Espírito. Vai falar como quem foi marcado pelo céu. Vai viver como quem tem herança e não dívida. Como quem é filho e não fugitivo. Hoje Deus te chama não apenas para crer, mas para se enxergar como Ele te vê. Porque quando você muda sua visão de si mesmo, você muda sua forma de viver. E quando isso acontece, o inferno sabe. Um verdadeiro liberto se levantou. 14. As correntes quebraram. Agora viva o seu chamado. Liberdade sem propósito é só alívio temporário. Deus não te libertou apenas para te ver sorrir mais ou dormir melhor à noite. Ele te libertou para te posicionar, para te usar, para te devolver à guerra, mas com novas armas, para te devolver ao mundo, mas com outra identidade, para te chamar não apenas de livre, mas de útil. As correntes foram quebradas, mas agora começa o que o céu sempre sonhou, você vivendo o seu chamado. Talvez você ache que chamado é só para pastores, pregadores ou cantores, mas chamado é tudo aquilo que você foi capacitado para fazer com a unção que recebeu. Chamado é o plano de Deus manifestado através da sua vida comum. É você sendo pai, mãe, amigo, conselheiro, servo, intercessor, com a consciência de que carrega um reino por dentro. Você não foi liberto para viver escondido.
Você foi liberto para ser luz onde antes só havia trevas. Isaías 61 é claro sobre isso. Depois da libertação vem a missão. Aqueles que foram curados, restaurados, transformados, se tornam edificadores de ruínas antigas. São eles que vão restaurar os lugares devastados por gerações. Ou seja, os mesmos que estavam em cinzas agora são construtores. Os que choravam agora consolam. Os que estavam cativos agora libertam outros. O céu trabalha por ciclos, e o seu próximo passo é fazer com outros o que Deus fez com você. Você pode não se sentir pronto, pode achar que ainda não sabe orar direito, que não tem conhecimento suficiente, que precisa se organizar melhor. Mas ninguém começa no preparo ideal. Começa na disposição. Começa no eis-me aqui. Começa no desejo sincero de não desperdiçar a liberdade recebida. Começa quando você olha ao redor e percebe quantas pessoas estão vivendo exatamente o que você vivia e se recusa a ficar calado. Deus não precisa de perfeitos, Ele precisa de disponíveis. De gente que, mesmo com cicatrizes, diga: eu estou aqui, usa a minha vida. Porque as suas cicatrizes são prova de que você venceu. E onde há vitória, há autoridade. Não para se exibir, mas para interceder, para aconselhar, para carregar outros nos ombros quando eles não tiverem forças para continuar. O liberto que não entende seu chamado volta ao ciclo do passado, mas o que se posiciona rompe com toda a chance de retrocesso. Você precisa entender que sua liberdade é semente, que precisa frutificar, que o Espírito Santo não te visitou apenas para te aliviar. Ele veio para te ativar. Seu chamado pode estar dentro da sua própria casa. Pode ser um canal, uma rede social, uma roda de amigos, uma conversa no ônibus. O campo de batalha está em todo lugar. E onde você estiver, a luz vai brilhar. O inferno teme alguém que foi liberto e entendeu isso, porque essa pessoa não apenas venceu, ela se tornou uma ameaça. Ela se tornou voz profética, canal de cura, sinal visível de que o reino está em movimento. E aonde essa pessoa pisa, o ambiente muda. Porque onde há alguém com o Espírito do Senhor sobre si, há proclamação de liberdade. Se hoje você sente esse fogo queimando aí dentro, não ignore. É Deus te chamando, te convocando, te levantando como um carvalho de justiça em uma geração que está desabando. Você não precisa entender tudo, só precisa dizer sim. E Ele vai te guiar, vai te capacitar, vai te proteger e vai usar sua história, suas dores, sua superação para libertar muitos outros. As correntes quebraram. Agora você é livre. Mas mais do que isso, agora você é enviado. 15. Conclusão final. O ciclo da liberdade precisa continuar. Se você chegou até aqui, não está mais no mesmo lugar de onde começou. Ao longo dessa jornada, Deus falou com você de forma profunda, específica, cirúrgica. Ele tocou em feridas antigas, revelou prisões escondidas, arrancou raízes silenciosas. Mas agora, neste momento final, Ele quer fazer algo ainda mais poderoso: consolidar tudo o que foi liberado e ativar em você um senso de continuidade. Porque a verdadeira libertação não termina com a queda das correntes. Ela só se completa quando se torna uma missão. A liberdade é um ciclo. Ela começa com o toque do céu, passa pela revelação da verdade, amadurece na decisão de permanecer livre e se manifesta plenamente quando você decide libertar outros. Foi o que Jesus fez. Ele veio, nos curou, nos limpou, nos salvou e depois disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Em outras palavras, o que recebi, agora entrego. O que fiz por você, agora faça por outros. Isaías 61 descreve essa progressão com clareza. Primeiro, o Espírito do Senhor vem sobre você. Depois, Ele cura. Em seguida, Ele consola. Mas o texto continua. Ele faz de você alguém que restaura cidades, reconstrói vidas, edifica gerações. Ou seja, o mesmo Espírito que te libertou agora te unge para ser resposta. Você não é mais vítima, é instrumento. Você não é mais alvo, é flecha.
Você não é mais espectador. É parte ativa do plano divino. Talvez você pense que ainda é cedo, que ainda precisa resolver algumas áreas, que não está forte o suficiente. Mas lembre-se, Jesus escolheu Pedro mesmo sabendo que ele o negaria. Escolheu Paulo mesmo depois de perseguições. Escolheu Moisés com a fala travada, Gideão com medo e Davi ainda cuidando de ovelhas. Deus não chama prontos, Ele chama dispostos, e você está disposto. Você ouviu, você se abriu, você permitiu que a luz de Deus iluminasse lugares sombrios dentro de você. Você orou, chorou, refletiu, se rendeu, e isso é mais do que a maioria faz. Agora é hora de sair da caverna com uma nova visão, com um novo peso de glória, com um novo compromisso. Porque o mundo está cheio de cativos, e muitos deles só serão libertos quando cruzarem com alguém que foi liberto de verdade. Seja essa pessoa. Seja a ponte entre o cativeiro e o reino. Use sua história, sua dor superada, suas cicatrizes santificadas como ferramentas de restauração. Ore por outros. Compartilhe este conteúdo. Abra a Bíblia com alguém. Dê o seu testemunho. Seja a resposta. Porque a liberdade que não é compartilhada enfraquece, mas a que se transforma em missão, cresce, amadurece, se fortalece. Você não voltou aqui por curiosidade. Foi o Espírito Santo que te trouxe, que te conduziu até o final, que segurou sua mão em cada tópico, que te lembrou quem você é, que renovou a sua visão, que reposicionou sua identidade. Agora ele diz: filho, filha, vai. O mundo te espera. A seara é grande e você não está mais preso. As correntes não existem mais. O peso caiu. O medo perdeu espaço. O Espírito do Senhor está sobre você. E onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Agora vá. Viva. Pregue. Ore. Cure. Declare. Libere. Perdoe. Reconstrua. Multiplique. Porque o ciclo da liberdade precisa continuar. E começa de novo em você.